Dando continuidade aos exemplos do teorema do impulso, nas situações em que a quantidade de movimento é reduzida a zero, apresentaremos nesta videoaula mais 8 exemplos. Vamos lá? Terceiro exemplo. Copo de vidro caindo no chão. Porque a probabilidade de um copo quebrar, ao cair em um piso de cerâmica, é muito maior que ao cair em um piso acarpetado. Veja. Sabemos pelo estudo da videoaula anterior, que o impulso que o piso irá aplicar sobre o copo, é o mesmo seja ele de cerâmica ou acarpetado. A diferença é que no carpete macio, o tempo de impacto do copo aumenta, o que implica uma força de impacto proporcionalmente menor. Essa menor força de impacto, permite que o copo resista à queda. Quarto exemplo. Embalagens de saco bolhas. Você já deve ter recebido encomendas por correio, ou transportadora, onde o produto vem embalado em saco de bolhas. Por que o remetente tem essa preocupação? Analise. Ao serem transportados, os objetos ficam sujeitos a forças de intensidade variável por curtos intervalos de tempo, podendo vir a quebrá-los. As embalagens tais como sacos de bolha, caixas de isopor e jornais amassados não diminuem o impulso sobre os objetos, mas aumentam o tempo de ação dos impactos. Esse maior tempo de ação do impulso faz com que as forças ajam sobre os objetos com intensidade proporcionalmente menor, isto é, amortecem os objetos, garantindo que suas encomendas, principalmente as de objetos sensíveis, cheguem intactas. Quinto exemplo. Insetos voando. O comportamento do voo de insetos na chuva também pode ser explicado pelo teorema do impulso. Veja. Os mosquitos, apesar de possuírem massa aproximadamente 50 vezes menor que uma gota d'água, suportam bem aos impactos da chuva. Uma vez em contato com o material líquido, eles deslocam-se acompanhando a trajetória da gota por algum tempo, mas logo conseguem se desvencilhar e voltar ao seu percurso de voo normal. É como se o inseto pegasse carona na gotícula de chuva, mas retornando à sua rota de voo logo em seguida. Esse processo natural minimiza os efeitos danosos da colisão, já que o inseto aumenta o intervalo de tempo de impacto da chuva, por estar acompanhando o movimento da gotícula de água. Esse maior tempo de impacto reduz a intensidade da força impulsiva sobre o corpo do inseto. Para que isso seja possível durante a chuva, os mosquitos e insetos em geral voam a altitudes maiores do que a de costume, de maneira a disporem de mais espaço vertical para realizar a manobra de queda, junto com as gotas d'água. Uma gota que atinge o mosquito pode carregá-lo em queda por uma distância de até 20 vezes o seu tamanho. Por conta disso, se voar próximo ao chão, o inseto corre o risco de não ter tempo de se separar da gota e colidir com o solo, ou se afogar pela massa líquida da gota derramada sobre ele. Os pesquisadores concluíram que a leveza e a delicadeza dos mosquitos são os principais responsáveis por sua resistência aos impactos gerados pelas gotas d'água. Eles também concluíram que, por conta da anatomia do mosquito, a probabilidade de uma gota atingir as asas e as patas do inseto é 3 vezes maior que a de acertar o corpo do animal. Nessas situações, o mosquito apenas gira ao redor do próprio corpo, ou balança um pouco, retornando ao voo normal logo depois. Apesar de parecer apenas curioso procurar entender como os mosquitos voam em condições hostis, essas pesquisas podem ter aplicações diversas, como por exemplo, em projetos de construção de pequenos robôs voadores, com a finalidade de realizar missões de reconhecimento. Sexto exemplo. Saltando. Você já se perguntou por que quando saltamos, instintivamente dobramos os joelhos, quando nossos pés entram em contato com o solo? Veja.
No contato com o solo, o impacto será o mesmo, seja caindo com as pernas retas e rígidas, ou flexionadas. Porém, neste último caso, ao flexionarmos os joelhos, aumentamos o tempo de contato com o chão, e assim, diminuímos proporcionalmente a força resultante de impacto com o solo. Em média, tal procedimento de flexionar as pernas aumenta o tempo de duração do impulso entre 10 e 20 vezes em comparação ao salto com as pernas rígidas. Em consequência, pelo teorema do impulso, a força aplicada pelo solo sobre os ossos e articulações é reduzida na mesma proporção. Sétimo exemplo. Agarrando uma bola. É muito comum os goleiros nos jogos de futebol receberem a bola em alta velocidade, isto é, com grande quantidade de movimento, e agarrarem com as duas mãos. Nesse tipo de abordagem, o goleiro estende suas mãos para frente, de modo a ter bastante espaço para, quando receber a bola, poder recuar os braços, seguindo o movimento da bola até que ela pare. Com isso, o goleiro aumenta o tempo de contato com a bola, e dessa maneira diminui proporcionalmente a força de impacto em seus braços. Oitavo exemplo. Recuo da cabeça do boxeador. Análogo ao movimento de recuo dos braços do goleiro, ao receber com as duas mãos uma bola direta, um boxeador também recua ou gira sua cabeça quando está prestes a receber um golpe na face. Aqui o boxeador, ao recuar a cabeça, busca se esquivar do golpe, e caso seja atingido, permitir um aumento do tempo do golpe, e dessa maneira diminuir proporcionalmente a força de impacto na cabeça. Nono exemplo. Rede de segurança. Outro exemplo de retardamento da quantidade de movimento são as redes de segurança usadas nas acrobacias circenses. Neste caso, a rede é utilizada para que o impulso retardador atue por um longo intervalo de tempo, diminuindo assim, de forma substancial, a força de impacto na queda. A seguir analisaremos o último exemplo de aplicação do teorema do impulso, onde o impulso diminui a quantidade de movimento, só que agora, diferente dos exemplos anteriores, ele atua durante um curtíssimo intervalo de tempo. Ok? Décimo exemplo. Terceiro caso. Impulso diminuindo a quantidade de movimento, durante curto intervalo de tempo. Analisaremos agora um exemplo, que diferente dos que foram apresentados até aqui nesta videoaula, desejamos dessa vez, que a força impulsiva ao ser aplicada sobre o corpo seja a maior possível, levando o corpo ao repouso. Lembre-se de que para levar um determinado objeto ao repouso, o impulso requerido é o mesmo, não importa como ele seja detido. Neste exemplo desejamos que a força seja a maior possível. Para isso precisamos aplicá-la no menor intervalo de tempo permitido. Vamos lá? Golpe de karatê. Já presenciou aquelas demonstrações de golpes de karatê? O karateca quebra pilhas de madeiras ou tijolos apenas com as mãos, ou os pés desprotegidos. Nesse tipo de demonstração, o karateca levanta o braço e desfere velozmente com uma das mãos um golpe sobre a pilha de madeira. Ao atingir a pilha, a mão reduz violentamente a velocidade a zero por conta do choque, e exercendo um considerável impulso sobre os tijolos. Como já sabemos, a intensidade do impulso é igual à força aplicada pela mão, multiplicada pelo tempo durante o qual a mão fica em contato com os tijolos. Devido à rápida execução do movimento, o intervalo de contato é curtíssimo, gerando uma enorme força de impacto, suficiente para quebrar a pilha de tijolos ou madeira. Bem, dos exemplos apresentados até aqui, concluímos que para diminuir a quantidade de movimento dos corpos, devemos considerar se é mais vantajoso que essa redução ocorra em um longo ou curto intervalo de tempo. Se for num longo intervalo de tempo, a força impulsiva será reduzida.
Caso contrário será aumentado, como no exemplo de golpe de karatê. Espero você na próxima videoaula, onde apresentaremos o quarto e último caso de aplicação do impulso, onde analisaremos o ricocheteio de corpos em anteparos, que alteram o sentido do vetor quantidade de movimento. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.